MS Dia Preview, informação até você. Qual é o tamanho do seu sonho e quais caminhos ele precisa percorrer? Bom, no caso do James Medeiros, é um caminho de fé, de acreditar não sozinho, mas com muita gente, que Campo Grande pode ser um lugar melhor. E tem provado isso com um baita de um pré-candidato já no ano anterior, em 2023, onde visitou muitos lugares, conversou com muitas pessoas e tem uma plataforma pronta de propostas para a capital de Mato Grosso do Sul. Se eu fosse você, eu ficava no vídeo para conferir mais essa entrevista dele aqui no programa. Seja bem-vindo, para a gente fazer mais essa entrevista do MS Dia. Até disse na questão da abertura, do sonho, do caminho que às vezes um sonho percorre e da fé que a gente precisa ter para atingir isso e principalmente compartilhar essa fé e dividir propósitos com as pessoas, né? Hoje, em Campo Grande, das pessoas que são citadas como pré-candidatos, você é alguém que atinge esse patamar. Muita gente sonha com você. Não sonha para você ou sonha por você, mas sonha com você. Porque você foi um cara que você foi em muitos lugares conversar com todo mundo, saber o que está rolando, saber o que precisa, teve essa humildade, essa atenção, esse tempo, que é, infelizmente, o que a gente espera dos políticos e não tem, né? Sim. Ainda mais com a rede social, que era para facilitar isso, mas piorou. Ficou mais complicado, parece que ficou até mais distante para a gente ter essas demandas acontecendo. Como que é também, depois de um certo tempo, um ano e meio, por aí que você está nessa correria, ter também esse diagnóstico sobre Campo Grande, que infelizmente não é um diagnóstico dos melhores, né? Até assustador, dependendo da região. Seja bem-vindo. Exatamente, Danilão. Obrigado pelo convite mais uma vez, né? É uma honra sempre estar aqui falando com as pessoas, ainda mais de um assunto que eu falo que é super de extrema relevância, né? Que é falar sobre política, falar sobre pessoas, né? A questão do sonho, você falando do sonho eu achei bacana, porque, cara, eu vim numa construção de um novo sonho. Começou um sonho lá em 2018, num trabalho social, que foi crescendo, e hoje a gente acabou se envolvendo tanto com a população, digo, não só da classe C, D, a gente começou a absorver a classe A também, coisa que não era no meu nicho naquela época e hoje já faz parte do meu, falo da minha caminhada. E nisso aí as pessoas aprenderam a construir um sonho junto comigo. Que eu até um tempo atrás, eu ficava nessa, só trabalho social, resgatava algumas pessoas, né, dava oportunidade, fazia aquelas pessoas crescer. Foi aí que então eu acabei me achando, né, num público que eu falo que hoje é o público feminino, é o público também da diversidade e do público dos menos assistidos. Às vezes as pessoas olham assim e falam assim, cara, o James é um cara falando de diversidade, falando de mulher, de menos assistido, é um cara de esquerda. Não, muito pelo contrário, né, Danilo? Você até teve uma frase que chegou a sair no Jornal Estado, se não me engano, você falou assim, eu admiro muito a esquerda. Na verdade, você estava admirando a capacidade dos políticos de exercer alguma hegemonia, de ter alguma praticidade. Claro que não seriam os valores dos dogmas, você sempre foi um cara de centro-direita, pensou isso, mas assim, essa eleição ela não é muito da caixinha, do arquétipo, o que cada um não é um jogo de botão, né? Ela é uma coisa real, é uma coisa muito assim, decisiva perto do que vai acontecer para os próximos anos e de certa forma assim, muito movimentada, porque os problemas eles se cruzam, né? Não tem como parar para resolver só o ônibus e esquecer da questão da zeladoria urbana. Sim. Não tem como pensar a questão do morador de rua, em situação de rua, e esquecer a situação do comércio. Então, quando você senta e toma essa atitude simples, mas muito corajosa, de ouvir as pessoas, de conversar, de entender junto como que se desenvolve uma esperança, você tem esse entendimento, né? Que infelizmente para a política pública, eu falo infelizmente e até reforço, porque ainda é distante, tudo é muito separado, muito segmentado, muito avulso, e a vida real não é assim, tudo se mistura, né? Você falou até da questão do público feminino, tem essa visão global, né? Tem. E você conversa muito com mulheres empreendedoras e aprende bastante nesse sentido. Aprendo todos os dias, Danilo. Até nessa fala que você falou que para mim chegou ao ouvido das pessoas da direita que foi uma fala infeliz. Pô, você admira a esquerda, né? Admira os petistas. Eu falei, não é questão de admiração, igual você falou, de caráter. É pelo jogo e articulação deles. Eu falo porque assim... Então, que é um tapa na cara da direita de entender. Para você ganhar a eleição e se reeleger,
você tem que prestar atenção no jogo político. Não dá para ignorar o jogo político. E tem que saber, tipo, fechar alianças, sabe, ter parceria, que eu acho que ainda está faltando um pouco aqui na nossa capital. Eu vejo da direita, porque vamos pegar o caso assim agora, que está aparecendo sobre o Rafael Tavares, o deputado estadual, né? Então, às vezes foi o quê? Falta de organização do partido, falta de articulação, falta de conversa, falta de diálogo. E aí, o que isso resultou? 18 mil votos aí foram derrubados, né? Foram anulados, né? Se tornaram nulo ali por conta de quê? Uma má organização. Então, a gente tem a questão que eu quis dizer é nessa questão de saber organizar o jogo, né? E muito de quem tem uma vivência na iniciativa privada. Você trabalhou em banco, você trabalha numa potência aí que é a empresa que apresenta o Boticário aqui no Mato Grosso do Sul. Ali tudo é muito padronizado, a margem de erro é mínima, né? Seja para as pessoas, quanto para o produto, quanto para a logística, quanto para tudo. A política que tem aquela proposta que faz os olhos das pessoas brilharem, é até que acompanhar embaixo com a mesma organização. Senão a coisa não acontece, né? Fica só no sonho. Você falou, é igualzinho iniciativa privada. Eu falo porque o grupo que eu trabalho hoje, que eu presto serviço para eles, né, é tudo muito organizado, sabe? As empresas que eu dou consultoria também são organizadas, elas têm um trajeto, sabe onde quer chegar, os números que elas precisam alcançar. Eu acho que a direita tem essa organização aqui no estado, mas eu falo assim, falta um pouco mais de união, a galera um tentando comer o outro. O que eu falo que aconteceu com o Rafael, às vezes eu falo assim, a narrativa que se está criando diante disso, algumas pessoas às vezes ainda ficam bravas. Pô, foi caçado por conta do negócio do PT. A gente tem que ver que a gente vive num sistema, Danilo, que é um sistema ingestado. Isso todos nós sabemos. E é como, eu falo assim, como acontece nas redes sociais. Nós precisamos atualizar a política, atualizar os candidatos, atualizar os nomes. E aí o que aconteceu? Nós tivemos uma atualização na Assembleia Legislativa, uma atualização de um deputado que ele já caiu. Não, e ele foi um vírus. Ele foi um vírus para aquele sistema antigo, que olhou assim e falou, pô, eu tive uma atualização, pô, vamos eliminar esse vírus. Foi o que aconteceu. Então, na informática eles dão o nome de downgrade, né? É isso. E quando você faz a atualização, aí você volta para a atualização antiga. Ou seja, foi de certa forma uma situação que deixa até um recado para a política em geral, mas na Câmara Municipal, até quando mudou para 29, virou uma tradição mudar bastante. Sim. Não sei como vai ser agora, porque a gente vive aquele dilema para Campo Grande, para Mato Grosso do Sul, daquela coisa da eleição com dinheiro ou eleição sem dinheiro. Será que a gente quer que vença só pessoas pelo dinheiro e com dinheiro? Ou será que a gente vai abrir precedente para pessoas, igual é na empresa privada, você contratou aquela pessoa, você colocou ela ali, você deu a confiança para ela exercer aquela função, vai cobrar, mas você está contratando pela competência, pela expertise, pelo potencial dela, não só pelo dinheiro. Senão é uma guerra de estruturas, e aí ninguém aguenta, né? A gente já tem uma das eleições mais caras do Brasil aqui, né? Principalmente quando a eleição é para governo, a gente sente isso muito claro ali, né? Movimenta a economia, isso não é a política que tem que movimentar a economia, é a economia que tem que movimentar a política. Eu falo que hoje o nosso governo, ele é uma máquina muito pesada, sabe? Hoje o empresário, eu falo porque nós somos empresários, né? Nós que geramos mesmo o dinheiro, né? A riqueza sai disso. A riqueza sai da disso. Produção. E hoje a gente está tendo que sustentar uma máquina que ela não está... Eu vou pegar assim, já pela iniciativa privada, a gente está num processo de reestruturação de empresa, então a gente tem que cortar alguns gastos, fazer algumas mudanças, né? Para a gente poder alcançar nossos objetivos. E já no poder público, não, o que acontece? Quanto mais inchada ela fica, mais o sistema, eu falo, a população fica dependente daquele sistema, que eu falo que querendo ou não, um sistema arbitrário, que é um sistema antigo, onde as pessoas, ficam dependendo do cargo público, sabe, para poder viver. E as pessoas não entraram na consciência ainda que quem sustenta a máquina pública é a iniciativa privada, é o agro, somos nós trabalhadores. E quando você pega e faz uma eleição onde as pessoas chegam para você e não é pela sua consciência política e oferece para comprar o seu voto ou em troca de um cargo ou em troca de um dinheiro para você colocar uma gasolina, você está vendendo o seu direito de liberdade, o seu direito de brigar, de você ter confiado numa pessoa. E por muito tempo, né? Não, imagina, 4 anos, né? 4 anos. Soma o salário do vereador, mais a verba de gabinete, nossa, mais tudo que ele vai intermediar, você vai ver o preço dessa conta, né? O quanto é complicado. A gente paga uma conta muito alta para o político. Eu falo que na iniciativa privada nós damos ali 3 meses de experiência. Eu acho que o político tinha que ter 90 dias de experiência. Sabe? Isso é uma proposta muito legal. Mas, cara,
Mas como assim? Ele também precisa mostrar resultado. Hoje a gente está amarrado nos políticos. Eles se blindaram contra a população e a população não se blindou contra o político. Na verdade, nós somos dependentes do político. E ele que dita as regras, entendeu? Porque eles fazem leis hoje que não são mais em favor da população. Eles estão criando leis ali a favor deles mesmos, para poder blindar o colarinho branco dele e para poder favorecer, às vezes, algum tipo de amizade. Como essa história de aumentar salário toda hora, né? E aí é uma coisa que sempre acontece nos 45 do segundo tempo, né? Que é o que você até questionou. E tem vereador que fica bravo ainda, questiona, ou trupe de vereador. É complicado isso porque, assim, primeiro que não é um serviço que o cara faz sozinho. Não. Ele tem um colegiado, né? Não é são 29. E dos 29 você tem muito assessor para aquilo, né? Como que vai ter um ganho maior do que todo mundo, do que o ganho real da inflação? É algo a se pensar, né? E ainda mais a partir de uma capital que tem melhorado um pouquinho e tal, mas não tem apresentado resultados notórios de satisfação, de transformação, de desenvolvimento. Não está isso acontecendo, é muito claro, né? A não ser que você bote aquele óculos 3D super bonito e comece a andar na rua de Campo Grande. Aí você vai ver uma 14 muito melhor, cheia de loja, né? Você vai ver rua sem buracos, você vai ver um posto de saúde top, né? E gente feliz. Agora, o que eu vejo, muita gente preocupada, uma situação muito alarmante e, de certa forma, que necessita de renovação. Se não tiver renovação, você vai ter tudo muito igual. E o igual num pós-pandemia do mundo em transformação, né? Você tinha um projeto social muito bem formatado, que ele sofreu um baque gigante por conta da pandemia. E de lá para cá você aprendeu a lidar com essa questão social e econômica de outra forma, porque o próprio pós-pandemia te indicou isso, né? Que é a questão de alavanca de renda, capacitação das pessoas, a questão de encaminhamentos e fortalecimento das empresas, que também sofreram esse baque no pós-pandemia. Por que é tão complicado ainda a gente vê isso dessa forma como uma perspectiva de política pública, de pensamento? Eu não vi isso ser discutido nesses valores que eu estou te colocando aqui, dentro da Câmara Municipal, ou pela Prefeitura, né, nesse nível, ou até pela sociedade. A gente tem entidades de classe aí que poderiam estar fazendo esse papel, né? Mas o que tem é muita loja fechando no centro, muito emprego deixando de ser gerado. Olha, o centro está, eu falo que... Você é um recrutador, né? Quanto você recrutou ano passado, mais ou menos? O ano passado foram 7 mil mulheres. Pois é, aí você já tem alguma autoridade para falar sobre isso. Já. E eu digo assim, o que está acontecendo, Danilo, é que assim, o centro já deixou de ser uma referência. Hoje nós estamos aí pensando muito bem se a gente tem pontos instalados no centro, porque foi um lugar onde havia muito fluxo de pessoas. Já foi forte um dia. E com a pandemia, igual você falou, a gente teve que aprender a se reorganizar. No meu projeto social, na pandemia, a gente atendeu 7.500 famílias. Mas nós tínhamos 250 voluntários. Na pandemia a gente reduziu para 14. Aí não faz a mesma coisa. As pessoas estavam com medo, Danilo. E as empresas que ajudavam pararam de contribuir para eles também não fecharem as portas. E tem muita gente que às vezes fala assim, mas a empresa ela tem que estar preparada, ela está organizada. Ela está preparada e organizada, mas assim, as grandes empresas ela têm um capital para ela poder aguentar um período. Aí conforme vai descendo a escala empresarial, que eu falo que hoje nós trabalhamos com o MEI, né, que é o autônomo, é a pessoa que quer ser independente, né, a pessoa que não quer mais depender do governo, não quer depender de salário mínimo. Então, outra, até tem uma segurança, né, porque, por exemplo, segurança, entre ele, às vezes, ser recrutado para uma empresa de pequeno ou médio porte, que não tem estrutura, que está para ser fechada, que está baliada aí depois da pandemia, ou ele ter a própria empresa, ter o MEI, e está associado a uma empresa grande, como é o caso do Boticário, ou tantas outras também tem esse tipo de mecanismo, vale mais a pena ele apostar nesse segundo tipo de estratégia. Sim, até porque ele vai estar lutando pelo dele, né? Sim. Ele sabe que depende ele depende dele. Depende dele, não depende de terceiros. E você vai hoje numa sessão da Câmara, até buscando o que você falou, você só vê os vereadores falando, enchendo linguiça, não vou falar abobrinha, mas enchendo linguiça. Enchendo linguiça o quê? Olha, porque a gente solicitou uma lâmpada tal, nós aqui é uma vergonha porque a rua tal. Mas, cara, o Poder Legislativo tá ali, ele tem que ser aquela ponte, sabe? De ouvir a população não é ficar levando para a Câmara para ficar falando para um presidente da Câmara que o cara, às vezes, tá ali cheio de coisa para resolver também, ele não tá prestando nem atenção no que os caras estão falando. Mas é um sentimento, vários deles vieram aqui,
Você sabe muito bem, sim, você entrevistou vários deles. Né? Todos eles, quase todos. Alguns não querem vir, mas não é que não quer vir aqui, não quer dar entrevista, eu respeito e tal. Sim. Pude contar a história de muita gente ali, entender como que chegou até o poder, qual que é a linha de trabalho no poder, a limitação que tem por conta do executivo e do que funciona a lei. Mas, assim, nem de todos, apenas de uma parte, eu vi essa questão da indignação e a preocupação com o futuro de Campo Grande. Esse estado de comodidade, de zona de conforto, de uma certa tranquilidade, até com 2024, não é muito recomendável na política. Não é muito bom. Até porque, o que acontece? Como eu falei, a realidade ela é dura e muito complicada e muito complexa. E uma hora essa conta chega. Né? Campo Grande, por exemplo, assim, você tem muita condição de falar, né? Principalmente nas áreas periféricas e dos menos favorecidos, né? E aí, no caso, você sempre falou muito bem, a política tem que alcançar todo mundo para o capitalismo dar certo. Né? Quando falar política pública, é tipo assim, as pessoas terem mínima condição de consumo, mínima condição de terem sonhos, perspectivas e tudo mais. Quando a coisa está preta, quando a coisa não está legal, isso não acontece, né? Isso está travado. E esse problema parece que não está na mesa de quem representa a gente. Não tá. E isso daí é algo a se pensar, né? E você vê... No fundo, uma hora as pessoas também vão acabar olhando isso. Eu falo que a conta, ela sempre está muito cara, porque o político, ele dorme com a cabeça tranquila, ele só tem enxaqueca... Ele não depende de posto de saúde, ele não usa o transporte público, ele não vai na praça que está detonada, ele usa às vezes até o carro alugado, porque então se furar o pneu alguma coisa, está na conta do que tem lá a verba de apoio do gabinete. Está na conta da iniciativa privada, porque não é o poder público que paga a conta dele. É uma vida, vamos botar assim, como era da corte, lá na época da monarquia. Né? Exatamente, Danilo. E eu falo também, se você parar para ver, a questão do político, ele só se preocupa com... Porque acho que o máximo que ele faz ali é o cara ir no futebol de terrão ali para falar que ele está no meio do povão. Porque fora isso, você não vê o político rodando na rua. E dura a população aceitar isso também, né? Achar bonito, achar isso suficiente, né? Porque aí o político sai, o problema continua, né? É um pouco isso também. Precisa ter um pouco de vergonha na cara, porque o dinheiro que é gasto hoje por conta de uma moralzinha que o político vai te dar hoje, essa conta está custando muito caro, sabe? Está custando caro para as pessoas que estão frequentando os postos de saúde, onde não tem uma dipirona, onde não tem um losartana, que é um medicamento que custa R$4, mas para uma pessoa que está ali, depende do Sistema Único de Saúde, ele não tem a condição, às vezes precisa de um atendimento. O ônibus caro, né? O ônibus, e as condições do ônibus também é horrorosa. E outra, há quanto tempo que a gente está discutindo a questão do ônibus? Está horrível. É a mesma coisa, e né? não muda. Eu não sei que tipo de fiscalização que é essa, que o executivo tem que fazer e acompanhar, que não dá conta. Parece que não resolve. É a mesma coisa assim que você vai viajar, você fala assim, vou tirar umas férias, que trabalhei bastante com o pessoal do Boticário, que preciso de um mês, vou pra praia. Aí você bota lá o teu primo para cuidar da sua casa, você fala assim, seguinte, cara, tem um vazamento aí, você bota um band-aid aí de vez em quando, se puder arruma, você vai ficar aqui e tal. Aí você volta, o vazamento tá maior. Fala, mas o que você fez, meu? Não, esqueci de botar o band-aid, não botei. Quando você vê o vazamento, ele piora, mas se não tiver uma manutenção. O ônibus foi uma das coisas dessas. Agora, Campo Grande é uma cidade que só tem uma vereadora, né? Você que lida muito com o público feminino, de empoderamento feminino, de empreendedorismo, de mulheres que são chefes de família, de mulheres que às vezes assim saem de uma separação e graças àquele emprego têm a dignidade de poder botar comida na mesa, de ter aquele orgulho mesmo, de ser referência para os filhos e tudo mais. Como que é também essa forma de ver políticos que não ligam tanto para as mulheres e ver também apenas uma mulher na Câmara Municipal e falando isso, falando isso diretamente para um público que é protagonista na sua região sempre, né? Sim. Tipo assim, como que essa mulherada pensa desse cenário, dessa conjuntura aqui em Campo Grande, que não tem como não dizer que é uma conjuntura machista, pelo que tem, né? Eu falo que Campo Grande ainda tem uma mentalidade machista, né?
Primeiro, por conta de ter só uma mulher. Você foi bem claro. Incrível, né? Incrível. E se você pega E a população hoje, feminina é mais da metade. é mais da metade. E elas são, tipo assim, as mulheres, Danilo, o que está acontecendo hoje? Nós estamos fazendo um trabalho, que eu falo assim, é um trabalho a médio e a longo prazo, que já vem acontecendo lá de trás, não é de mim não. Isso desde que é nacional, né? Que a empresa faz nacionalmente. Desde quando a mulher conseguiu conquistar o direito de voto, né? Porque eu falo que a mulher hoje, ela querendo ou não, ela é muito dependente do marido. E é isso que algumas mulheres começaram a se abrir para o jogo, né? São dependentes no quê? Na situação financeira, às vezes por conta de um filho, né? Às vezes o marido também não deixa essa mulher trabalhar e aí essa mulher fica submissa ao homem. E aí tem muitas pessoas que falam que a mulher tem que ser submissa ao homem, mas não tem que ser escrava do homem, né? Então a mulher ela acaba ficando ali dependente emocionalmente, financeiramente, né? E às vezes até por conta de ciúmes também. Então a mulher às vezes, eu pego muito caso pelo Boticário porque assim, muitas mulheres às vezes param no meio do caminho, né, por conta que a batalha não é sobre questão de ser independente, e sim do marido deixar essa mulher ser independente. Eu vejo a política é a autonomia, hoje, né? A autonomia é a mesma coisa. Você acha que eu vejo assim muitas mulheres precisando de liberdade, querendo dar um grito, querendo dar o seu primeiro passo, né? E elas estão ali travadas por alguma coisa. Pelo quê? Pela sociedade machista. Tanto é, Danilo, pegando já um gancho nisso aí, a gente promoveu, até tô com um adesivo aqui, ó, que a gente fez aqui, ó, vou colocar na câmera aqui para vocês, tá? Que é a campanha que nós estamos fazendo do Não é Não, né? Porque tem muita gente que critica, né? Isso aqui é uma iniciativa do Grupo Vale Brum, junto comigo, né? Que nós estamos fazendo aí essa campanha pro Carnaval, né? Que é muito importante, até mandar um salve aqui para a deputada estadual Mara Caseiro, né? O qual eu tive a ideia disso aí há um tempo atrás, a gente começou a construir, eu vi que ela fez alguma coisa de lei na Assembleia Legislativa sobre o não é não, né? Então, porque muitas vezes, às vezes o homem fala bem assim, a mulher tá vestida ali que nem, vou dizer assim, vou rasgar o verbo, que nem uma garota da vida, vamos jogar esse verbo assim, né? E aí ela tá rebolando, ela tá fazendo isso, e, pô, tá querendo que faça alguma coisa, mas eu acho que é o respeito, né, Danilo? Mas ela tá numa festa e a roupa dela fala que ela comprou, agora não é o espectador que vai definir a vida dela. E essa campanha é muito boa por conta disso. A gente tem que ter o respeito, sabe? Independente se for o homem, se for a mulher, eu acho que você não vai sair nu na rua, né? Para expressar a sua liberdade, mas eu falo assim, a forma com que você se veste, a forma que você fala, porque hoje nós estamos vivendo uma sociedade onde a sociedade é formada por juízes, onde as pessoas sabem o que é certo para você, sabem o que você deve fazer, como você deve fazer, o que você falar e como você agir, né? E aí acaba que você tem que tentar se enquadrar dentro da mentalidade do que as pessoas pensam. As pessoas tiveram um pouco de falta de empatia, porque todo mundo hoje tem um dedo para apontar, todo mundo hoje... Aponta para um, fica 4 para ti. Fica 4 para você. Só que as pessoas... 3, né? 3. 3, ficam 3 para você. E eu falo assim, elas estão apontando, elas estão achando que elas são os verdadeiros ditadores. Mas não, cara, cada um tem sua vida, cada um tem um jeito e a gente tem que ter o respeito. E eu acho que o respeito, ele vem acabando e começa pela mulher. Não só do não é não, a gente não precisava, um homem tem que levantar a campanha do não é não, sabe? Porque tem muitas mulheres competentes, tem muitas mulheres que poderiam assumir essa frente, né? Hoje eu me vejo como um representante em algumas causas, não é sobre a questão da causa feminina, é sobre a questão da injustiça. Serve para a mulher, serve para o LGBT, serve para o autista, serve para o cadeirante, entendeu? Porque ele não trata só de um público, às vezes fala assim, pô James, você está tratando a diversidade, você está tratando o público do PT, que é o que eu ouço muito. Não é o público do PT, gente. Eu estou tratando as mães que lá no Cotolengo, quando eu vou fazer a ação lá, as mulheres reclamam que não tem acessibilidade. Mas aí não é um pouco uma certa, como fala, um paradoxo, uma coisa contraditória, no seguinte sentido: você, pelo que eu conheci sempre, você é um cara do melhor possível. Sim. Você sempre, tudo que você faz, a tua bandeira é o melhor possível. Vai trabalhar, você vai fazer o melhor possível no que você vai fazer, a empresa que você vai atender. Sim. Você vai ter um relacionamento ali de atendimento com as pessoas, você vai fazer o melhor possível. Aí o bom é que esse melhor possível tem melhorado, tem aumentado, você tem superado em situações e tem sido passado por muita provação também nisso. Seja o que foi a desconstrução lá da pandemia, um projeto social, seja reviravoltas que você teve que enfrentar no mercado de trabalho, como muita gente enfrenta, né? E da política, principalmente, o próprio preconceito por ser jovem e ainda não ter vencido. Porque a gente tem essa coisa de tratar político no Brasil, política,
como herói, como artista, tipo assim, ele venceu, ele é melhor, ele é maior, sendo que ali são 29 funcionários do povo. Que têm que ser bem escolhidos, né? E mesma coisa vale para secretário municipal, que não dá para ficar botando secretário municipal e morrer com ele ali até o final, só porque é brother, só porque tá junto e tal. Tem que ter uma função. Eu falo disso porque, assim, dentro do melhor possível, muitas vezes o melhor possível também sofre demais e passa por limites desnecessários. Citando a questão que está no Boticário, por exemplo, assim, só pela minha lembrança, na 14 são 2 lojas. São 2 lojas. Aí no Pátio Central também tem. Também tem. Aí você tem ali, tinha uma loja da Tokito que é do mesmo grupo, que ficava na Dom Aquino. E que tem loja em shopping, quer dizer, emprega diretamente um monte de gente. Indiretamente também um monte de gente. Passou por tudo que tinha que passar daquelas reformas do Reviva, aqueles cronogramas que não eram respeitados e tudo mais. Lidou com a segurança do emprego das pessoas diante daquele cenário até controverso da pandemia. Sim. E, mesmo assim, é obrigado a lidar com o pós-entrega do Reviva totalmente caótico, com moradores de rua, com vários equipamentos já danificados e principalmente aquela coisa. Não adianta você ter uma loja top, bonita, com bom produto e tudo mais, se do lado está a porta fechada. Se na frente está a porta fechada. Porque não gera fluxo de gente. Né? E a mesma coisa vale para a política. Aquela praça que estiver meio detonada e que um dos vereadores não foi, ou foi, fez indicação e foi ignorado, quanto mais tempo demorar para arrumar, mais ela vai ficar detonada. Né? Você tem passado por isso, assim, porque muitas vezes você volta aos lugares que você foi, mesmo sem ter um mandato, mesmo sem ser um representante, e aí você tem pelo menos essa resenha. Então, olha aí, James, piorou, o negócio está aquele balanço, aquele negócio da academia ao ar livre, está detonando, vieram aqui até agora. Né? Por que é tão difícil ser ouvido? Porque você é um cara que você sempre ouve bastante, mas também é muito ouvido. Apesar de não ter um mandato, os políticos gostam de você, te ouvem, né, te entendem, até entendem a tua forma de pensar e tudo mais, e admiram e acredito que uma hora você vai. Né? Mas porque para quem tem a caneta na mão, parece que tem essa certa distância, que é uma coisa que eu quero perguntar, como você vai fazer para não ter essa distância quando chegar lá? Que uma hora você vai chegar, se não for 2024 vai ser logo logo, mas a chance é grande nesse ano, pelo que você tem feito, pelo que você tem trabalhado. Sim, Danilo, assim, eu falo assim, que hoje... Parece que político não é de carne e osso no Brasil, esse é o problema. O político ele está de difícil acesso, a gente não consegue ter acesso ao político. E se você parar para ver também, o político ele está tão acostumado a ficar no ar-condicionado dentro da sua sala depois que ele ganha o mandato, e aí vai chegando próximo da eleição, ele começa a correr. Tem político aqui que eu mando às vezes o convite para fazer entrevista no Instagram, que demora meses para responder. Pô, cara, e é uma coisa que eu aposto pra você que o cara olha a cada Não, depois agradece. Puta, ficou ótima entrevista e tal. Meses. E assim, a caixinha, o inbox, lá no meses. Pô, a assessoria tá um pouco... Pô, cara. Ou político, assessoria, que a gente manda do gabinete, pessoal. Aconteceu isso aqui, recentemente. Então, gente com mandato e gente também... secretário, alguma coisa. Não, é uma falta de respeito. Falta de respeito. Agora eu fiquei imaginando, imagina se fosse alguém pedindo médico, se fosse alguém pedindo algo, tipo assim, uma assistência para o bairro lá. É complicado. Há uma distância. E pessoas como você quebram essa distância. Isso que é interessante. Sim. Né? O que era para ser regra virou uma exceção. E a gente está um pouco abandonado nesse sentido. Né? Olha, ter contato com o político, Danilo, você melhor do que eu sabe muito bem, é muito difícil você ter acesso a uma pessoa o qual você paga para ela trabalhar e ela tá ali, sabe? Eu vou pegar um exemplo nítido, assim, que alguns políticos se sentiram incomodados comigo e pediram para alguns líderes de bairros me chamarem. Tudo que você fala, eles são muito sensíveis. São muito sensíveis. Eu falo que hoje você tem que saber, você tem que pisar em ovos para falar com um cara que veio pedir o voto dentro da sua casa, né? Eu falo que tá tudo muito controvérsia. Porque... Inverteu, né? Não, tá tudo invertido. E, cara, é engraçado porque, assim, o cara que ele fica chateado, porque eu vou pegar um exemplo aqui. Eu fiz agora no mês de novembro e dezembro de 2023, fiz 18 indicações de melhoria. Cara, o serviço do político é esse, sabe? E aí, quando eu fiz e divulguei isso e protocolei, sabe? Eu tô com os protocolos, nenhum dos pedidos foi atendido, tá?
E o político, ele não é que ele tem que fazer alguma coisa, ele tem que intermediar, ele vai lá, escuta a população, ele vê as necessidades. Mínimo acolher, né? Não, e ele consegue ter essa ponte junto com o executivo, né? E com o executivo de fiscalizar para ver se está sendo feito da forma correta também, né? E aí o que acontece? Os caras ficaram bravos por eu estar no bairro deles, né? Onde eles têm uma liderança e tipo assim, e mandar uma indicação. Quem tinha que ter feito a indicação era o presidente do bairro. Mas, Jimmy, esse é o grande problema. Eles estão terceirizando daquilo que eu falei, o trabalho deles. Do dilema da política de estrutura e dinheiro e a política normal, que é aquela política do propósito, da bandeira, tipo assim, da gente não ter o jogo de cartas marcadas. Sim. Como tem na Assembleia. Como tem. Né? Por quê? Nesse sentido, será que a cidade que a gente mora, que é uma das capitais brasileiras, ela está dividida igual uma pizza entre 29 pessoas, e aí dentro das 29 pessoas você tem leão de chácara em cada lugar, que define quem que vai votar em quem, e que para você pisar naquele território, naquela área ali, você tem que pedir bênção para alguém? É essa cidade que a gente quer morar? É isso que está valendo? Não. Porque isso é meio complicado. Isso que você está falando é meio grave. Vamos supor, eu como cidadão, até pela lei de acesso à informação, eu posso fazer o que você fez também. Sim, e falar assim, olha, está acontecendo isso, analise, vejam. Claro que o salário e o mandato é do cara. Sim. Ele tem que ir lá e ver, conferir, e se ele fizer, agora é para ele, bom demais. Agora não vai atender porque o pedido do James, não vai atender porque invadiu o território, porque foi lá e não pediu benção. Tem que avisar agora, antes. Aí é complicado, né? Não, e eles acabam intimidando as pessoas que moram no bairro. Viram fildos, né? Eles estão terceirizando o trabalho deles. Eles querem terceirizar, tipo assim, como que eu posso te dizer? Aquele compromisso, a obrigação deles para um terceiro ali no bairro. Você é o presidente do bairro, você que tem que tomar conta desse bairro, as demandas têm que sair de você. E muitas vezes o presidente de bairro também não é o cara mais sensato para cuidar do bairro não, cara. Tem uma votação, sabe? Mas esse trabalho que ele faz é um trabalho voluntário. O presidente de bairro não ganha para estar fazendo o que ele faz. Sim. Então, tipo, o político ele já ganha, é o contrário. Ele teria que estar tendo acesso não só uma pessoa. Se ele é presidente do bairro, ele tem que lutar pelos 29, com os 29. Com os 29, não é só com um político. Ele não pode ser capaz daquele político. Não, e isso acontece muito. Eu vou até jogar aberto aqui, Danilo, que eu falo assim, eu moro ali na região do Jardim Seminário, e ali tem um político que mora na região, diz que mora na região há 50 anos, né? É um vereador que era para ser uma renovação e, na verdade, não está sendo renovação. Não vou citar nomes aqui, porque quando você cita nomes, a pessoa às vezes te processa. Mas aí tinha um assessor dele dentro do grupo do bairro, brigando pelo cara. O bairro, eu vou dizer para você, o bairro, cara, ele tá tão esquecido. O maior índice de assaltos hoje em Campo Grande é no Jardim Seminário. Tem um assalto quase por dia. Às vezes tem 2 assaltos no dia, cara. E tipo assim, a segurança pública ali onde a gente depende da Guarda Municipal, hoje que estava em protesto há pouco tempos atrás, aí, acho que ontem, antes de ontem, essa semana aí, não sei que dia, na frente da prefeitura reclamando, né? Que é outro problema, igual o ônibus que passa ano, vai ano, troca prefeito, entra prefeito e tudo. Nunca a Guarda Municipal tem uma valorização. Não tem uma valorização. Parece que eles estão de brincadeira, né? Porque, assim, o problema que eles estão enfrentando nem parece ser grave, né? Os caras seguram a bronca da segurança pública numa cidade que está aumentando muito, que está com muitos problemas sociais, eles estão ali na linha de frente e não tem valorização. Não tem valorização. Sendo que São Paulo agora está pensando assim, em mudar radicalmente nas propostas dos candidatos a prefeito e prefeita em São Paulo. Tem um dos assuntos principais é a questão da Guarda Civil Metropolitana de lá, né? Como lidar com a questão de câmeras, situação de territórios, participação do cidadão nesse sentido. E aqui a gente ainda está discutindo a questão de atender a valorização, piso e tudo mais. Do piso. E você fala assim, é um órgão ali que ele está ali de suma importância cuidando da nossa segurança, porque eu falo assim, querendo ou não, nós vivemos hoje na insegurança, num país onde a gente não tem segurança nenhuma, mas os políticos têm segurança. O político que ganha bem, que está ali para fazer o papel, valorizar essas pessoas, para poder manter a cidade segura, com saúde, né? Eu falo que são os pilares principais, e com educação, hoje eles se blindaram, eles têm um bom salário, eles estão no ar-condicionado e as condições de trabalho deles são favoráveis. Enquanto as pessoas que estão correndo trecho, que eu falo que esses tinham que ser um pouquinho mais valorizados, que são a Guarda Municipal, os enfermeiros, professores, né, os médicos também. Eu falo assim, a gente tem uma classe que eu vou pegar até o pessoal dos serviços gerais, cara, que não tem uma atenção nenhuma. Ô Danilo, eu falo porque esses tempos a gente fez um trabalho de oração e motivação para os pessoais
que ficam trabalhando na parte da limpeza da nossa capital. E, mano, se você vê como que é desmotivador eles ali, eles vivem desmotivados. E o que hoje o nosso governo, fala assim, no âmbito municipal faz? Nada, cara. Pois é, aí você tem aquela situação. Hoje são quase 28 mil pessoas na folha da prefeitura, seja Sim. comissionado, seja concursado, e tem a galera que era do PROINC, que é print agora, tocou Sim. o nome, mas mudou tanta coisa e tal. Essas pessoas, às vezes, elas ficam presas nesse programa e não tem uma perspectiva de alavanca, de sair dali para a iniciativa privada, porque não tem uma ponte com a iniciativa privada. Tipo assim, de um convênio com as empresas, mas para fazer no poder público aquilo que vocês fazem também na iniciativa privada. Sim. Né? Porque eu tenho certeza que você tem, eu precisaria de vários programas e várias horas de programa, muitos cases de sucesso de funcionários e funcionárias, microempresários e microempresárias, que a partir da associação à marca da Boticário e outros projetos que você acompanhou, entrou com a vida de um jeito e hoje está com a vida de outro jeito. E aí passou a ter condição de realizar várias coisas que nem imaginava. Mas por quê? Teve a própria autonomia respeitada e incentivada. Né? Falta um pouquinho isso na capital, né, também, né? Falta. Você vê isso muito nos bairros, né? E assim, Danilo, não é, elas vêm como se quisesse uma troca de favor, né? O problema da iniciativa privada hoje com o poder público é que o poder público não sabe nem negociar, né? Ele não sabe negociar, e quando ele vai negociar, e se você não abre as pernas do jeito que eles querem, eles começam a, tipo assim, ficar de butuca em cima de você. Então hoje a iniciativa privada, ela tem que estar ali sempre pisando em ovos para poder sobreviver, né? Para poder gerar rentabilidade, para poder gerar emprego, para poder fazer a máquina rodar, para poder fazer o capitalismo rodar, né? Acontecer. E aí o sistema público faz o quê? Não, fica tentando travar, porque se você não seguiu ali, se você não fechou uma parceria com o poder público, ele vai botar um fiscal na sua cola. Agora, uma pergunta. Quando a gente conversou a primeira vez, a gente falou muito dessa questão da curva que você fez, que muitas pessoas não fazem. Que é de ser aquele cidadão que se assustou com a política, com a Sim. corrupção, vai para a rua e depois busca na política uma mudança. Né? Muitos não foram, ficaram só na rua, bateram foto, selfie e foram assistir pela TV a coisa acontecer. Sim. Prova disso foi o que aconteceu em 2022. Voltamos no tempo. Voltamos. Né? E aí a coisa voltou para o loop, aquela coisa do downgrade que você falou da atualização, também aconteceu no nível federal. Ter feito isso te colocou no centro da coisa, né? Você passou a olhar a política por dentro. Hoje ainda muita coisa te surpreende, que de lá para cá você já viu muita coisa, e o que a gente está relatando e compartilhando, que também o cidadão, ele não está alheio a isso. Sim. Ele percebe essa rede de poder, essa pressão sobre ele, que é uma pressão que ele pode também devolver, porque o voto é só ele entra sozinho na cabine, mas ele não faz isso, né? Ele se intimida diante dessa situação. Muita coisa ainda te assusta, de perceber esse territorialismo, esse desmando, ou até esse descompromisso com o principal, que é o futuro das coisas? Olha, ainda, Danilo, ainda me assusta, sabe? Porque eu falo, querendo ou não, eu passei por uma situação política que você acompanhou, que foi totalmente delicada, onde eu achei que nada mais poderia acontecer. Mas quando eu vi essa questão da indicação, de você estar fazendo indicações de melhora de um bairro, e um político se sentir ofendido e ameaçar o morador do bairro, o presidente do bairro, para esse presidente ameaçar as pessoas que moram naquele bairro, sabe? Cara, porque... Ou até do salário, né? Quando você foi falar daquela questão, fez o react da questão do salário, ali parecia que você estava ofendendo a mãe dos outros. Você falou... E eu falo assim, cara, tá totalmente... Eu fiquei pensando assim, cara, será que realmente nós temos coronéis ainda em Campo Grande? Porque eu falo, o que a gente está passando hoje, querendo ou não, as pessoas já estão tendo consciência. Isso é fato. As pessoas já estão enxergando o que é bom e o que é ruim, sabe? Mas elas ainda estão precisando daquele grito de liberdade. Por que eu te digo isso? E isso envolve encorajamento, né? Mesma coisa que a gente citou do Boticário lá, às vezes a pessoa chega, separou do marido, tem os filhos, está sem renda porque nunca trabalhou. Ela está sem perspectiva do futuro. Na família dela estão olhando torto para ela. Aí, qual saída que ela tem? Ela tem a saída de conseguir um trabalho legal, de fazer uma rede de amizade, de escrever uma nova história. E aí, depois de um tempo, quando ela vive essa missão, ela percebe que era possível. Estava ali na frente dela. Estava na frente Campo dela. Grande pode acontecer isso também, Pode acontecer. Eu sempre falo para as mulheres lá... Tá todo mundo de cabeça baixa, mas dá para erguer a cabeça. As pessoas precisam dar o primeiro passo.
Eu falo isso para todas elas. Eu falo assim, é a questão sobre ter opinião, sobre o empoderamento, não digo só feminino, tá? Mas e posicionamento. Isso tem a ver com posicionamento. Nós ainda estamos ali trabalhando. Isso não vai partir do político. Não vai. Político vai ter que ficar de cabeça baixa, melhor. Vai partir das pessoas. Porque eu falo, querendo ou não, Danilo, se você for pegar, para você fazer uma analogia hoje da Câmara Municipal de 20 anos atrás. Quem que teve posicionamento? Eu vou te dizer duas pessoas que eu enxergo assim, que tiveram um posicionamento. O primeiro foi o vereador André Salineiro, na época que ele era do PSDB, ele resolveu ter um posicionamento, e o pessoal cortou ele com aquela lei anticrimes que ele tentou instaurar aqui no município de Campo Grande. Ele foi um outsider, né? Foi um outsider porque ele foi o mais bem votado naquela eleição, chegou a fazer diferença, montou um gabinete com pensamento empresarial, cobrança de resultados, medição. Ali foi o primeiro posicionamento que nós vimos. E o segundo posicionamento que você para ver foi o da Camila Jara. Eu não vou citar o Thiago Vargas como posicionamento, porque ele teve, na verdade, como que eu posso dizer, um fato que aconteceu particular, não foi um posicionamento político dele. Então, o Thiago Vargas é reconhecível o apelo popular que ele tem, os resultados que ele teve, a coragem que ele teve, né, na trajetória dele até agora. O que eu não vejo no Thiago Vargas, não é porque ele não veio aqui ainda, porque ele está convidado a hora que ele quiser. Se ele quiser, amanhã eu gravo com ele amanhã. Vou fazer um convite. Vou dar um jeito. Thiago. Não vem. Cara. Não vem. Inclusive, vou tentar até o final, porque é meu compromisso trazer todo mundo. Não vem, assessoria não vem. Mais para frente, eu já aprendi. Mas falta para ele uma plataforma. Esse é o grande problema, às vezes, você apostar no novo, coloca alguém lá porque a pessoa grita alto, e é importante gritar alto, que nem você falou, é o primeiro passo a gritar. Ele deu o primeiro passo. Ele deu o primeiro passo. Mas depois disso, você precisa ter uma plataforma para enfrentar o sistema, senão o sistema te engole. Coisa que o Rafael Tavares tinha uma plataforma. Um repertório muito grande, né? E mesmo com a plataforma, o sistema fez o que fez com ele. Né? Que esse é um cuidado também que você precisa ter, né? Exatamente. Que talvez se você tivesse vencido antes, não estaria atento a isso. Mas como é uma vitória sofrida, de uma trajetória de muita luta, de tijolo por tijolo, você está esperto com relação a isso, né? Sim, exatamente. Eu falo que você citou dois exemplos claros, né? O Thiago Vargas vem de uma indignação popular, né? Gritou alto. Vem de algo real. Era um cara que tinha tudo para fazer a diferença. Era um cara que, tipo assim, era para ser uma referência dentro da Câmara. Mas aconteceu o que aconteceu. Eu falo assim, não foi. A gente viu que a briga dele era mais pessoal e não popular. Porque ficou caricato, né? Ficou, na verdade, o cara que veio para fazer diferença, ele estava ali, vou pegar o meu ponto de vista, tá? O que vieram me reclamar quando eu fiz uma visita num posto de saúde, falou, eu sempre vi aqui quando chegava o Thiago Vargas para descer o pau em todo mundo que está trabalhando aqui. Pô, cara, tem tanta coisa para fazer, sabe? O hospital sem medicamento, e ele vinha te esculachar os médicos e enfermeiros. Né? Sendo que o cara não vive aquilo. Você só pode criticar alguma coisa, Danilo, se você vivencia. Não é você chegar... Bater na porta e sair andando. Bater na porta, gritar alto, pegar o celular, filmar, falar, o pessoal vai... Acho que quem está passando ali por aquela situação vai comprar muito aquela narrativa. Mas aí não é política. Não é política. Aí você resolve de outra forma. Agora, quando você tem que resolver com a política e você está preparado para isso, você é um cara que é um administrador, sua faculdade é disso, você resolve com papelada. O político tem que ser um cara inteligente, tem que ser um cara da papelada. Eu sei que ele é muito inteligente, não chegou aonde chegou à toa. Mas essa mudança, principalmente esse contraponto que você falou, ele realmente é o contraponto dessa legislatura. Mas o contraponto precisa ser inteligente. O contraponto precisa saber usar a papelada. O contraponto precisa ir além do primeiro passo. Senão a gente não tem essa mudança. Agora, o perigo que a gente tem em 2024, com essa política muito, vamos dizer assim, muito presa em estrutura, em dinheiro e tudo mais, é a gente nem ter contraponto. Você já pensou nessa possibilidade? Né? Exato. Porque, tipo assim, se você não tiver ninguém, como ele, ou como você, ou como foi o Salineiro, ou como foi o tal Vinícius Siqueira, tal, puxa vida, a gente corre o risco de ter ali, todo mundo ali, tipo assim, ter um rebanho muito tranquilo, muito resolvido, e a cidade cheia de problemas. Aí que nem se falou, são 4 anos que vamos amargar aí um deserto de ideias, de atitudes, de situações, né? E as pessoas ainda precisam pensar um pouco nisso, né? Você é um cara tranquilo,
Mas a pauta que você mexe é bastante rock and roll a coisa, né? Não é coisa tranquila que você mexe. Não é tranquilo. Como que é também falar também com as pessoas sobre isso, sobre esse alerta? Porque não tem alerta de boa. Alerta é alerta. No banco era assim também. No banco era assim. Um pouquinho mais um passo, você tá ferrado. Você tá ferrado. Não dá para te passar esse empréstimo e tal. Você faz isso na vida real também, né? Faço, Danilo. Não dá para brincar com voto. Não dá para brincar com voto. Eu falo assim, eu tento conscientizar as pessoas. Eu ainda falo que eu ainda tô no sistema easy, né? Porque eu sempre fui do sistema hard, as pessoas me viam muito. Eu digo porque eu fui um tempo atrás na Ciesp, até mandar um abraço pro pessoal da Ciesp aí, que é a Associação de Mulheres Vítimas de Violência Doméstica, né? Esse Urici que toma conta de lá. E quando eu fui fazer uma palestra sobre violência doméstica, sobre autoestima feminina, muitas mulheres que estavam ali vieram me chamar e falaram: nossa, você não é aquele cara da internet que eu via descendo a lei, falando como vereador, caso um dia vença, também não vai ser. Você vai ter que saber, assim, fazer o jogo de bastidores, lutar nos bastidores para poder fazer o cidadão vencer. Olha, eu tomei muita paulada, Danilo, para poder aprender um pouquinho. Sempre fui um cara, tipo, muito tranquilo, mas lógico que às vezes a gente acaba se exaltando. É que a pauta que você mexe, que é essa coisa da gente acordar... É de indignação, de indignação. E o próprio cidadão, ele fica meio bravo, porque ele tem essa soberba. Eu acordar, para quê? Do quê? Tá tudo bem. Aí ele vai, sai pra rua, começa a olhar uma coisa ou outra, começa a reclamar. Mas está reclamando do quê, se está tudo bem? Cara, Danilo, esse é o grande problema. Cara, porque radical você não é, mas a pauta, esse alerta que você dá para todo mundo... É radical. Né? Esse alerta não tem negociação com ele. Não tem negociação. E você falou, cara, que foi muito engraçado, porque ontem, quando aconteceu a questão da cassação do Rafael Tavares, muitas pessoas vieram me falar, me chamar a atenção e falaram bem assim: e aí, você não vai fazer nada? Você não vai pra rua? Você não vai gritar? Eu falei: gente, não é assim que a gente vai resolver as coisas. A situação, ela tá ali. Nós criamos uma narrativa, beleza, mas assim, foi embasado, sabe? Foi de forma justa, tá ali. Beleza, é o primeiro deputado que acontece isso. Cara, o que a gente pode fazer como questão de protesto? A gente tem umas eleições esse ano, Danilo. Melhor a gente protestar e mudar tudo. Vamos meter 20 pessoas, vamos meter 30, vamos meter os 29, que sejam os 29 do nosso público, entendeu? Vamos começar a dominar a área. Não adianta a gente pegar e tipo assim, vai pra rua, pô, você não vai falar nada. Onde a gente vai dar o troco? A gente tem que dar o troco nas urnas, Danilo. A gente tem que dar o troco colocando pessoas que a gente acredita que vai se unir, porque o Rafael tava sozinho na briga lá. Não adianta falar que ele tinha companheiro não, porque ninguém era companheiro dele. Eu falei, ele estava sozinho nessa guerra. Agora, se a gente colocar 20 soldados, 5 soldados, a briga já vai ser um pouquinho diferente. Puro sangue. A gente tem isso na comunidade, entre as pessoas em geral. Você tem um pensamento muito parecido com o que você tem no cidadão comum, mas na política uma escassez muito grande. Obrigado. Que isso. Um grande prazer ter você aqui. Parabéns aí pela tua postura como pessoa, como figura pública. Né? Esse trabalho de, tipo assim, que eu sei que não é um trabalho fácil, não. É um trabalho que envolve muita gente, que é um trabalho que envolve muitas horas, mas a tua simplicidade, de certa forma, se ela incomoda outras pessoas, ela incomoda porque alguns não querem a mudança, mas a mudança para Campo Grande ela é necessária e não precisa ser uma mudança espetacular. Sim. Basta ser o melhor possível e basta ser algo que não atenda a privilégios, né? Que também está difícil, atende uma coisa aqui, atende outra ali, estoura outra. Campo Grande precisa ser mais organizado nesse sentido. Você tem uma visão de administrador, conversa com muita gente em todas as camadas, né? E pode ajudar bastante a cidade nessa revolução. Tem feito isso já como cidadão e vai fazer também no dia que tiver uma oportunidade maior, tenho certeza disso. Parabéns. Que isso, obrigado, Danilo. Vou até finalizar aqui para encerrar. Para as mulheres aí, deixei o meu merchan aqui, a gente vai estar aí, no carnaval, nos bloquinhos, tá? Falando um pouquinho sobre independência financeira. Às vezes as mulheres precisam dar o primeiro passo e o grito de liberdade, não só para a questão financeira e começando da questão financeira para se tornar independente e poder também entrar para a política, manda um WhatsApp aí, eu vou falar meu telefone aí para as pessoas que quiserem me procurar, é o 67993503985. Manda um WhatsApp para o James, você que busca aí uma independência financeira e para você que defende os valores das mulheres aí, nós temos um grupo grande, um grupo de apoio, de autoestima, um grupo de trabalho de fiscalização, venha fazer parte dele aí, que as portas estão abertas. Muito obrigado, tá, irmão? E acompanha o nosso trabalho no www.msindia.com.br, lá no YouTube tem os cortes, entrevistas completas, também muita informação no Instagram e no Facebook do MS em Dia. Até a próxima!